Olá pessoal, aqui quem fala é o Yod. Hoje vamos falar sobre os recentes dividendos anunciados pela Taesa. Depois iremos comentar um bônus sobre uma possível distribuição de dividendos. Vamos direto aos dividendos. Bem, sobre o recente anúncio de proventos, a companhia anunciou a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio no montante total de R$ 466 milhões, o que representa R$ 1,35 por ação unit da companhia, e por cada ação preferencial e ordinária você receberá 45 centavos. Então, em valores líquidos, aplicando o desconto dos 15% de imposto de renda sobre os juros sobre capital próprio, temos quase R$ 1,33 por ação unit, e dividido pela cotação atual R$ 40,11, representa um dividendo yield de quase 3,32%. É de se lembrar que a Taesa costuma anunciar 3 vezes ao ano a distribuição de proventos, que costumam ser em agosto referente aos resultados do segundo TRI, em novembro referente aos resultados do terceiro TRI e usualmente juros sobre capital próprio em dezembro. Logo, além desse grande dividendo recém-anunciado, ainda iremos ver possíveis proventos em agosto, novembro e dezembro. O pagamento dos dividendos intercalares e juros sobre capital próprio, recém-anunciados, ocorrerá no dia 31 de maio, com base acionária no dia 18 de maio de 2021, ou seja, a partir do dia 19 de maio, as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos e ex-juros sobre capital próprio. Portanto, para ter direito você deve permanecer com ações em carteira do dia 18 para o dia 19. Vale ressaltar que a Taesa paga rápido seus dividendos, como no caso deste dividendo, com data como dia 18, e já paga no dia 31, menos de 2 semanas. Ademais, sobre um possível dividendo extra no futuro, temos que olhar o resultado do primeiro trimestre de 2021, uma vez que a companhia fez a aplicação de novas medidas contábeis, a partir da adoção do CPC 47 de 2018 em diante, onde a companhia passou a antecipar o resultado estritamente contábil, sem efeito caixa. Entretanto, para fins de distribuição de dividendos, com o intuito de manter fluxo de dividendos que a Taesa vem historicamente pagando, sem afetar a sua posição de caixa e a sua alavancagem, o seu endividamento e a dívida líquida sobre EBITDA, a companhia passou a apresentar trimestralmente o lucro líquido ajustado, excluindo os efeitos das margens de implementação. Isto é um lucro líquido ajustado que se aproxima do método contábil utilizado anteriormente, antes de 2018. Consequentemente, a Taesa passou a registrar uma reserva especial de lucro, referente a esses ajustes, e perceba que essa reserva de lucros poderá ser futuramente distribuída em forma de dividendos. Então, desde 2018, fazendo essa reserva especial, que atualmente é cerca de 1,2 bilhão de reais. Bem, se dividirmos esse valor pelo número total de papéis, é um dividendo por ação de quase R$ 1,18. Lembrando, isso é referente às ações ordinárias e preferenciais. Então, como cada ação unit Taesa é constituída de 2 ações preferenciais e uma ação ordinária, então temos que multiplicar esse valor por 3. Dessa forma, nos valores atuais dessa reserva especial, atualmente é equivalente a um dividendo futuro que poderá ser proposto, no valor de quase R$ 3,54, ou seja, além desses grandes dividendos trimestrais que a Taesa costuma pagar, e do alto dividendo yield de 11,63%, possivelmente além dos dividendos trimestrais, em algum momento, ela irá distribuir esse grande e extraordinário dividendo de quase R$ 3,54. Se dividirmos pela cotação atual de R$ 40,11, representa um dividend yield de 8,81%. Dessa forma, ainda temos mais um presente aí da Taesa no futuro. Então é uma companhia que historicamente não tem decepcionado os seus acionistas. Porém, algo que temos que mencionar, referente ao endividamento da Taesa, bem como o seu lucro líquido. Porque os contratos de concessão da Taesa são reajustados por índices de inflação, sendo que 65% pelo IGPM e 35% pelo IPCA. Com o IGPM acumulado nos últimos 12 meses em mais de 30%, e IPCA acumulado nos últimos 12 meses em mais de 6%, a companhia está surfando toda essa alta da inflação. Perceba que Taesa encerrou o lucro líquido em quase 556 milhões, lucro líquido IFRS, mas note que 241,5 milhões foi referente à correção monetária do ativo contratual, ou seja, esses reajustes pelo IPCA e IGPM. Então cuidado!
que no futuro a Taesa poderá não ter toda essa correção expressiva, e os seus lucros podem cair consequentemente, os dividendos também. Além do mais, temos que olhar para o endividamento, visto que ela tem essa reserva expressiva, e que poderá ser distribuída no futuro em forma de dividendos. Ao passo que no momento a Taesa investe forte em projetos em construção, acredito que ela não irá distribuir tão cedo. A alavancagem no momento se encontra bastante alta, encerrou com em 3,9 a dívida líquida sobre EBITDA, no primeiro trimestre de 2021, uma alavancagem bem alta, apesar de ser uma empresa do setor de energia elétrica. Porém, iremos ver que não tem motivo para tanto alarme. Um desses motivos é que se olharmos a amortização da dívida e a sua posição em caixa, atualmente a Taesa tem 1,6 bilhões de reais em caixa, e que no curto prazo irá amortizar pouca dívida. Apenas o caixa atual consegue amortizar 2021 e 2022. Outro ponto interessante é que o custo da dívida da Taesa é estritamente baixo, visto que o perfil de empresa atua na parte de transmissão, um setor ultra perene, já que recebe pela disponibilidade das linhas. Consequentemente tem receitas previsíveis reajustadas à inflação, então a Taesa consegue tomar as dívidas de forma barata. Além do mais, não é à toa esse alto endividamento. Perceba que nos últimos anos a Taesa investia pouco, porém desde 2017 aumentou os seus investimentos. Apenas em 2020 investiu 1,5 bilhão de reais. Então não é à toa que a companhia está investindo forte nos últimos anos. De 2014 até o primeiro trimestre de 2021, foram feitos investimentos de quase 3 bilhões de reais. Dessa forma, a Taesa tem 6 projetos em andamento, e vários deles serão concluídos em fevereiro de 2022, 4 deles um deles em agosto de 2022 e o outro só em março de 2023. Então esses 4 primeiros projetos já estão quase concluídos, consequentemente no começo do próximo ano entrarão os resultados da empresa, consequentemente os resultados tendem a melhorar e sua alavancagem diminuir, já que até ela irá amortizar um pouco da sua dívida e com esses novos projetos entrando em operação. Então fiquem tranquilos para com o endividamento da Taesa. Agora vamos calcular o preço teto das ações e bem como projeções de dividendos. Não é de hoje que a Taesa é uma boa pagadora de dividendos, a questão que temos que olhar é para o lucro líquido IFRS ajustado, assim conseguiremos ver o quanto realmente consegue gerar das suas atividades operacionais, e que ela consegue distribuir de dividendos. A parte em cinzas são os dividendos e juros sobre capital próprio, então historicamente a Taesa paga de 90% a 95% do seu lucro líquido IFRS ajustado. Vamos em busca do preço teto. Utilizei o lucro líquido IFRS ajustado. Desde 2018, na média a Taesa lucrou 1,1 bilhão de reais, com um payout de 95%. Isto representa um dividendo por ação unit de quase R$ 3,04. Para o preço teto, utilizei o dividendo projetado de R$ 3,04 e dividi por 6%. O preço da ação seria de R$ 50,67, em um cenário bem conservador, considerando resultados baixos que até a Taesa teve em 2018 e ainda 2019, principalmente se compararmos com os resultados de 2020. Em até para um cenário conservador as ações, hoje estão bem abaixo do preço teto, e considerando esse dividendo de R$ 3,04, dividido pela cotação atual, ainda é um dividendo yield projetado de 7,58%. Além do mais, vamos supor que em 2021, a Taesa mantém os seus lucros de forma assimiladas a 2020, tendo um payout de 95%. Logo o dividendo projetado é de R$ 4,55 e o preço teto sobe para a casa dos R$ 75. Cuidado! Acredito que elas não irão subir até tanto, entretanto como o mercado é volátil tudo pode acontecer. Então seja um pouco mais conservador, com um preço teto de R$ 50, para que até R$ 50 você receba 6% do seu capital investido apenas em dividendos. Isso aqui não é valuation e sim uma forma de tentar comprar ações boas pagadoras de dividendos baratas e que possivelmente continuarão remunerando bem o seu capital investido apenas em dividendos. Além do mais, fazendo análises de indicadores, a Taesa está em suas menores relações preço sobre lucro. Atualmente está com PL de 5,63, 22,28% abaixo das suas médias, onde usualmente o mercado precifica ações em torno de 7 a 8 vezes o lucro.
Vale ressaltar que a Taesa tem excelentes indicadores de eficiência e de rentabilidade. A companhia entrega uma margem líquida de 64,95%, uma margem líquida absurda. Poucas empresas da bolsa têm uma margem dessa. Porém, cuidado com a margem líquida histórica, porque na média, uma margem líquida em torno de 57,61%, o que já é excelente. Além do mais, a companhia tem indicadores de rentabilidade excepcionais. Ponto interessante porque os lucros da Taesa ficaram patinando durante vários anos, mas desde 2019 e 2020 mostrando crescimento de lucros e receitas bem interessantes. E bem pessoal, após essa notícia desse grande dividendo, acho que muito dificilmente as cotações voltaram a cair. Não vendo muito espaço para as cotações caírem, além do mais, como vimos aquela cereja do bolo, a reserva especial poderá se transformar em um possível dividendo extraordinário no futuro. Obrigado a todos e até a próxima!